O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançada. Pare e pense. Muitos sinais de riqueza que você buscou estão escritos, codificados há milênios nas páginas da Bíblia, e se começarem a aparecer, indicam que você vai prosperar. Você já percebeu que quem tem clareza de onde quer chegar parece ter uma energia diferente? É como se o universo, Deus ou a própria vida começassem a alinhar os acontecimentos para que esse objetivo se realize. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. José, ainda jovem, sonhou que governaria. Mesmo vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por anos, manteve a visão firme em sua mente e seguiu acreditando em seu destino. Neemias, ao ouvir sobre os muros destruídos de Jerusalém, não hesitou. Ele sabia o que precisava fazer, orou, planejou e enfrentou toda a oposição. Ter visão clara e propósito definido é um sinal de riqueza que muitos ignoram. Napoleon Hill, estudando milhares de pessoas de sucesso, concluiu que a clareza de propósito é o ponto de partida de toda a realização. Quantas pessoas você conhece que passam a vida sem saber para onde vão? Trabalham em empregos que não gostam, gastam energia em atividades que não as aproximam do futuro desejado e, quando olham para trás, percebem que viveram anos correndo em círculos. Talvez você já tenha sentido essa frustração. Não é assustador pensar que podemos perder a vida inteira porque nunca paramos para decidir nosso destino? Ter clareza, porém, não basta. É preciso acreditar de forma inabalável. A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. José não apenas teve o sonho, mas acreditou nele mesmo quando tudo apontava para o contrário. Surge aqui a segunda camada desse sinal, fé inabalável. Muitas pessoas desistem no meio do caminho por duvidar ou deixar que o medo as domine. E se eu fracassar? E se eu passar vergonha? E se não der certo? A pergunta que deveríamos fazer é: e se der certo? E se tudo que você sempre quis já estiver a caminho e a única coisa necessária for continuar acreditando? Na prática, imagine alguém insatisfeito com o emprego, mas sonhando abrir um pequeno negócio. Ele escreve a visão em detalhes: produto, como quer que os clientes se sintam, o impacto que deseja gerar. Mesmo com um capital inicial pequeno, ele começa acreditando. Outro exemplo. Um estudante decide ser médico, engenheiro ou advogado. Enquanto muitos se perdem, ele escreve suas metas. Em 5 anos estará formado, em 10 anos atuando na área dos sonhos. Clareza cria direção, e fé dá combustível contra dificuldades. Napoleon Hill viveu isso intensamente. Nasceu em família muito pobre, perdeu a mãe aos 9 anos e se tornou um garoto rebelde, perdido, sem direção. Até que sua madrasta entrou em sua vida e disse algo decisivo que mudaria seu rumo. Talvez você seja a pessoa mais esperta do mundo e simplesmente não estão sabendo o que fazer com sua inteligência. Aquela frase mudou a história de Hill, abrindo caminho para ele encontrar sua visão e propósito. De repente, um menino que poderia se perder encontrou direção e sentido. Isso mostra que clareza, fé e visão são sinais de riqueza que não dependem de fortuna inicial, mas da capacidade de acreditar e seguir seu propósito com convicção. Provar que poderia ser grande foi o ponto de virada. Não foi um diploma, herança ou sorte, mas uma visão plantada no coração que ele acreditou ser possível, e a partir desse momento, Hill decidiu dedicar sua vida a entender por que alguns têm sucesso e outros não. Você consegue sentir o peso disso? Ele poderia ter se tornado apenas mais uma estatística de fracasso, mas escolheu acreditar em algo maior. Quantas vezes você duvidou de si mesmo, pensou em desistir ou acreditou que não era capaz? Quando começa a ter clareza de onde quer ir e passa a acreditar com todas as suas forças, esse já é o primeiro sinal de riqueza se manifestando na sua vida. Pesquisas modernas confirmam o poder dessa prática. Estudos da psicologia mostram que pessoas com metas claras e que as visualizam diariamente têm até 42% mais chances de alcançá-las do que aquelas que não escrevem ou definem nada. Nosso cérebro funciona como um radar. Quando você diz exatamente o que quer, ele começa a enxergar oportunidades antes invisíveis.
Já percebeu que ao decidir comprar um carro de determinada cor, começa a vê-lo em todos os lugares? Não é coincidência, é foco. Aqui vai um desafio. Durante 7 dias, todas as manhãs, escreva de forma clara sua visão para a vida. Pode ser algo simples, como a carreira dos sonhos, um negócio ou transformação financeira. Leia isso em voz alta diariamente e observe o que muda. Se fizer de verdade, seu cérebro começará a trabalhar a seu favor, sinalizando que a Bíblia e Napoleon Hill estavam certos. Riqueza começa na mente, e a clareza indica que você está no caminho. Existe um ponto comum em todas as histórias de sucesso: perseverança. A Bíblia mostra isso em Jó, que perdeu tudo, mas não desistiu de sua fé, e no final foi restituído em dobro, como se a vida testasse sua disposição para continuar. Esse é um dos maiores sinais de que a riqueza está a caminho. Insistir mesmo cansado, desacreditado pelos outros ou quando nada parece dar certo. Napoleon Hill percebeu que o fracasso raramente é definitivo, e muitos desistem a poucos passos da vitória. Quantas vezes isso acontece? Alguém abre um negócio, enfrenta meses difíceis e fecha. Um estudante começa um curso, enfrenta matérias difíceis e abandona. Alguém tenta mudar hábitos, perde motivação e volta à estaca zero. Talvez você mesmo já tenha vivido isso. Desistir pouco antes de alcançar algo maior. E se sua grande virada estivesse na próxima tentativa? Quem alcança a riqueza suporta desconforto, dor e fracasso temporário sem abandonar o caminho. A Bíblia ensina que a colheita vem para quem não desanima. Isso se aplica a todas as áreas da vida: financeira, emocional e espiritual, mostrando que a perseverança é fundamental para transformar visão e esforço em resultados concretos. Imagine um agricultor que planta e, no meio da estação, decide parar de regar porque acha que não vai dar certo. Ele nunca verá o fruto daquilo que semeou. Na vida prática, isso significa continuar mesmo quando os resultados parecem pequenos. Um empreendedor que abre uma loja online e nos primeiros meses vende pouco, mas aprende com os erros e melhora cada detalhe até encontrar clientes fiéis. Um profissional que tenta vagas de emprego e recebe várias negativas, mas continua se capacitando, ajustando seu currículo até finalmente ser chamado para a oportunidade certa. O problema é que a maioria das pessoas quer resultados rápidos. Quando não vem, surge o medo. E se eu nunca conseguir? E se eu estiver perdendo tempo? E se eu me arrepender depois? Mas a pergunta correta é: você está disposto a pagar o preço de nunca tentar de verdade? Napoleon Hill viveu isso em carne própria. Ele passou mais de 20 anos estudando os maiores nomes do sucesso da sua época, entrevistando centenas de milionários, reunindo milhares de páginas de anotações, enfrentando críticas e descrédito. Imagine a perseverança necessária para investir 2 décadas em um projeto que ninguém sabia se daria frutos. Muitos o chamavam de sonhador ou até de louco, mas ele não desistiu. E se tivesse parado no meio do caminho, o mundo nunca teria conhecido A Lei do Triunfo ou Pense e Enriqueça, obras que mudaram a mentalidade de milhões de pessoas. Essa determinação é uma prova viva de que perseverança é o solo onde a riqueza floresce. Henry Ford, um dos exemplos que Hill estudou, também mostra isso com clareza. Antes de criar a Ford Motor Company, ele enfrentou várias falências, críticas de investidores e até zombarias da imprensa, mas insistiu. A perseverança o levou a se tornar um dos maiores nomes da indústria mundial. Agora pense no contrário. Quantos projetos promissores você já ouviu falar que simplesmente desapareceram porque seus fundadores não tiveram fôlego para continuar? O fracasso não veio porque a ideia era ruim, mas porque faltou perseverança. E a ciência confirma o que a Bíblia e Hill já afirmavam. Angela Duckworth, pesquisadora da Universidade da Pensilvânia, estudou o que diferencia os melhores alunos, soldados e profissionais de outros, e cunhou o termo grit, que significa justamente perseverança. Sua conclusão foi clara: talento e inteligência são importantes, mas o fator decisivo é a capacidade de persistir por anos em um objetivo, mesmo diante das dificuldades.
Pessoas com esse traço não só têm mais sucesso financeiro, mas também mais bem-estar e satisfação com a vida. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que você tem desistido cedo demais? Quantas vezes você deixou de continuar porque os resultados não foram imediatos? Será que o sinal da riqueza já estava diante de você e você não percebeu? Se você sente que está enfrentando provações, obstáculos e que tudo conspira contra, talvez não seja o fim, mas a prova de que está mais perto do que imagina. E se você permanecer, se continuar, a vitória virá. Esse é o segundo sinal, a perseverança que transforma dor em força, fracasso em aprendizado e resistência em riqueza. Um dos sinais mais poderosos de que a riqueza está se aproximando é quando você começa a atrair ou buscar pessoas que pensam como você e compartilham dos mesmos valores e objetivos. A Bíblia já dizia que ferro afia ferro, mostrando que ninguém cresce sozinho. Até mesmo Jesus, quem poderia realizar tudo sozinho, escolheu estar cercado de 12 discípulos, mostrando o valor da comunidade e da parceria. Napoleon Hill chamou isso de mastermind, ou mente mestra, a união de duas ou mais pessoas em perfeita harmonia para um propósito comum. Esse princípio é tão forte que Hill afirmava que uma mente sozinha pode alcançar resultados, mas duas mentes conectadas criam uma terceira inteligência, mais poderosa do que a soma das duas. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você se isolou por medo de ser julgado? Por outro lado, quando você se conecta com pessoas que acreditam no crescimento, tudo muda. Ideias surgem, oportunidades aparecem, portas se abrem. Pergunte a si mesmo, será que a falta de apoio não tem sido justamente o que te mantém preso? Ou continuou cercado de pessoas negativas que não acreditavam nos seus sonhos? Esse é um dos maiores ladrões de prosperidade, porque mesmo sem perceber, você acaba absorvendo o pessimismo, a descrença e a limitação dos outros. É como remar contra a corrente. Exemplos práticos mostram isso claramente. Pense em alguém que sonha em abrir um negócio. Se ele conversa apenas com pessoas que reclamam da economia, desiste antes mesmo de começar. Mas se entra em um grupo de empreendedores que trocam dicas, estratégias e motivação, a chance de prosperar aumenta. Ou um estudante que deseja uma carreira promissora. Se cercado de colegas que pensam apenas em desistir, dificilmente terá estímulo para continuar. Mas se encontra um grupo de amigos que compartilham a mesma ambição e se apoiam mutuamente, cada conquista se torna combustível para os demais. Napoleon Hill experimentou isso diretamente. Ele teve acesso a homens como Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford e Alexander Graham Bell. Ao entrevistar e conviver com essas pessoas, percebeu que todos tinham algo em comum. Não caminhavam sozinhos, criavam círculos de apoio e discutiam ideias. Hill entendeu que esse princípio era universal. Ele mesmo foi fruto disso. A oportunidade de conversar com Andrew Carnegie abriu uma porta que transformou sua vida e lhe deu a missão de registrar os segredos do sucesso. Sem essa rede de contatos, talvez Hill jamais tivesse escrito suas obras. Milhões de pessoas não teriam sido impactadas por seus ensinamentos. Olhe também para grandes exemplos da história. Alexander Graham Bell, inventor do telefone, contou com o apoio de colaboradores e de um ambiente fértil de ideias para transformar sua visão em realidade, mostrando que até os gênios precisam de rede de apoio. Por outro lado, quantos talentos você já viu que, por se isolarem, acabaram desperdiçados? Quantos projetos morrem não pela falta de capacidade, mas pela falta de apoio e de parcerias estratégicas? A ciência moderna confirma a importância desse princípio. Estudos sobre redes sociais e psicologia mostram que o ser humano é profundamente influenciado pelo meio em que vive. Passar tempo com pessoas motivadas, empreendedoras e positivas aumenta exponencialmente a probabilidade de você assumir esses comportamentos. Por outro lado, conviver em ambientes tóxicos e pessimistas aumenta seus níveis de estresse, ansiedade e até reduz sua expectativa de vida. Ou seja, sua rede de contatos não afeta apenas seu bolso, mas também sua saúde e felicidade. O sinal de riqueza aqui é claro.
Quando você percebe que não está mais tentando sozinho e começa a procurar ou atrair pessoas que fortalecem sua visão e compartilham dos mesmos valores, você já está vivendo o princípio da mente mestra. Essa é a prova de que o terreno está preparado para a prosperidade. Talvez você ainda não tenha conquistado tudo o que deseja, mas se já sente a necessidade de se conectar a outros, compartilhar ideias ou buscar inspiração, sua mente já entendeu que a riqueza é coletiva. A Bíblia mostra que a prosperidade verdadeira nunca está separada da integridade, generosidade e gratidão. Esses três pilares formam um sinal inequívoco de que a riqueza está a caminho, porque alinham mente, coração e ações com princípios que sustentam o sucesso duradouro. Napoleon Hill percebeu isso estudando centenas de pessoas ricas. Não bastava apenas ter ambição e disciplina, era preciso ter valores sólidos que mantivessem a riqueza em pé, como colunas de um templo. A generosidade é uma dessas colunas. Há algo poderoso no ato de dar, que parece contrariar a lógica. Quanto mais se doa, mais se tem. A ciência moderna confirma isso. Um estudo publicado na revista Science, em 2008, mostrou que pessoas que gastam ajudando outras relatam níveis de felicidade maiores do que as que gastam apenas consigo mesmas. É como se a prosperidade fosse multiplicada quando não é retida. A Bíblia já ensinava isso há séculos. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A verdadeira abundância não é apenas acúmulo, mas fluxo. Quando você é generoso, você se conecta a esse fluxo. A integridade é outro pilar. Sem ela, qualquer riqueza é como uma casa construída sobre areia. Bernie Madoff, por exemplo, foi considerado um gênio das finanças, mas construiu sua fortuna em cima de engano e fraude. Resultado: perdeu tudo. Foi preso e destruiu milhares de vidas no processo. Esse é o exemplo perfeito de como a falta de integridade bloqueia a prosperidade verdadeira e transforma a riqueza em maldição. Por outro lado, Warren Buffett mostra o contrário. Reconhecido como um dos homens mais ricos do mundo, Buffett construiu sua reputação em torno da confiança, transparência e decisões baseadas em princípios éticos. Sua fortuna não veio apenas da inteligência financeira, mas da credibilidade conquistada ao longo do tempo. Já a gratidão é o terceiro sinal que confirma que você está pronto para prosperar. Estar grato não apenas pelas grandes vitórias, mas também pelos pequenos avanços, cria uma atmosfera mental de abundância. Pesquisas mostraram que pessoas que praticam gratidão regularmente dormem melhor, têm mais energia e se sentem mais otimistas. Em outras palavras, a gratidão cria o terreno emocional perfeito para a riqueza florescer. Napoleon Hill também sabia disso. Em suas obras, ele afirmava que cultivar uma mentalidade positiva e grata não era apenas um hábito espiritual, mas um requisito prático para atrair oportunidades e aliados. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você focou mais no que faltava do que no que já tinha? Quando você muda sua percepção e valoriza cada avanço, a riqueza e as oportunidades começam a se alinhar com sua mente e ações. Esse hábito de reclamar e se concentrar nas carências é como fechar as portas para novas bênçãos. Mas quando você começa a agradecer até pelas dificuldades, algo muda dentro de você e sua percepção se transforma. O que antes era obstáculo passa a ser aprendizado. O que parecia pouco passa a ser suficiente. E o que ainda não chegou já começa a ser vivido dentro da sua mente, tornando sua atitude magnética. Pessoas gratas atraem mais apoio, mais confiança e mais oportunidades, porque ninguém resiste a se aproximar de quem transmite essa energia. A generosidade abre portas, a integridade mantém essas portas abertas. A gratidão atrai ainda mais caminhos. Esses três sinais, quando presentes, indicam que você não apenas terá riqueza, mas também terá estrutura para sustentá-la, porque não existe pior fracasso do que perder tudo. É por isso que a Bíblia insiste tanto nesses princípios, e Napoleon Hill os considerava parte essencial de qualquer filosofia do sucesso. Se hoje você sente o impulso de compartilhar mais e agradecer, sua mente já está em sintonia com a prosperidade. Não importa a sua condição atual.
Quando esses três elementos brotam dentro de você, significa que a riqueza já encontrou espaço para nascer. Há um sinal de riqueza poderoso, a capacidade de transformar adversidades em degraus. A Bíblia mostra exemplos de pessoas que enfrentaram grandes provações e usaram as dificuldades como ferramentas de crescimento. Paulo, preso injustamente, escreveu cartas que ainda inspiram milhões de pessoas. Davi, antes de ser rei, foi perseguido e humilhado. Precisou se esconder em cavernas, mas nesse período desenvolveu a coragem e a fé que o tornaram líder. Esse padrão nos ensina que a adversidade prepara algo maior. Se hoje você enfrenta provações, dificuldades ou crises que parecem insuportáveis, saiba que isso pode ser exatamente o sinal de que sua vida está sendo preparada para a prosperidade, porque riqueza não é apenas acumular dinheiro. Riqueza é desenvolver força interior para sustentá-la quando ela vier. A dor, nesse contexto, não é castigo, mas treinamento. Escolha uma dificuldade que enfrenta e durante 7 dias escreva oportunidades escondidas dentro dela. Pode ser um aprendizado, mudança de rota ou habilidade a desenvolver. Ao final da semana, você terá uma nova visão da sua dor e descobrirá que ela é o degrau que faltava para a sua riqueza, um sinal bíblico e universal de prosperidade. Quando percebe que a adversidade não é um fim, mas um convite para subir de nível, entende que a verdadeira riqueza começa dentro da mente e do coração de quem acredita, age e persiste. Se você compreendeu isso, já está um passo à frente da maioria. E para não interromper essa jornada, o próximo vídeo que aparece na tela vai ajudá-lo a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando você 1% melhor. Muito obrigado por estar aqui comigo e eu te espero no próximo vídeo.